Olá pessoal, eu sou Célio Luiz, consultor há mais de 25 anos, trabalho com UNA desde 99 e estamos aqui fazendo a interpretação do manual. Hoje nós vamos começar uma nova subseção, então bem interessante que você acompanhe as nossas aulas, os nossos vídeos, para que você possa construir a implantação da acreditação no seu local de trabalho, na sua clínica, no seu hospital. Então logo após a vinheta nós vamos começar uma nova subseção para trabalhar com vocês e fazer a interpretação. Vamos lá? Pessoal, hoje nós estamos interpretando o Manual ONA, começando uma nova subseção. A subseção 1.3, Prevenção, Controle de Infecções e Biossegurança. Lembrando que estamos analisando e interpretando o nível 1. Vamos dar uma olhadinha então como que nós começamos a interpretar esse manual, principalmente nessa sessão. Vamos lá? Vamos para o nosso primeiro requisito da subseção Prevenção, Controle de Infecções e Biossegurança. Vamos lá para o requisito número 1. O que eu preparei para vocês? Bom, se nós analisarmos o que está descrito lá no requisito, pessoal, está lá, dispõe de profissionais com competência e capacitação compatíveis com a necessidade do serviço. Primeiro que eu acho que a ONA ela faz um pouquinho de confusão. Isso deveria estar num outro local, na gestão de pessoas. Mas, quem sabe na próxima versão ela possa melhorar isso. Então, por enquanto, enquanto não se muda a versão do manual, nós vamos fazer a interpretação, como que eu atendo esse requisito na prática. Vamos lá? Bom, pessoal, se você for ler o manual, ele vai ter algumas orientações e basicamente o que ele fala lá? Fala das competências e das habilidades. Competência, pessoal, são as qualidades que o colaborador tem que ter. Habilidades podem ser desenvolvidas, ou seja, eu posso ser competente porque eu tenho um conjunto de habilidades que foram desenvolvidas ao longo da minha carreira. Então, o que mais que o manual fala, eu já vou dizer para vocês como é que você vai implantar isso. Então, basicamente, ele fala também na descrição de cargos e funções, a documentação do colaborador e fala, basicamente, então, de que maneira a gente vai estabelecer a implantação disso, de que maneira você vai mostrar lá para o avaliador. Então, através dos procedimentos, você vai fazer um procedimento padrão, definindo os cargos e funções, mas não só descrevendo cargo e função, mas as competências e eventualmente as habilidades necessárias para que ele exerça aquele cargo. Ou seja, se eu tenho lá um enfermeiro, quais são as competências que eu desejo que ele exerça e quais são as habilidades que eu desejo que ele tenha nesse cargo para eu desenvolver as minhas atividades, aquela função. Então, basicamente, você vai fazer um procedimento de descrição de cargos e funções e lá dentro você vai definir as competências e habilidades que são necessárias para aquele cargo. O que mais, pessoal? Quando eu falo em documentação do colaborador, é o dossiê do colaborador. É a cópia dos documentos, dos certificados, da comprovação que ele tem realmente um diploma naquele cargo, naquela função. Então, se eu tenho um médico, tem que ter lá diploma, eu tenho que ter o histórico escolar, eventualmente da faculdade, se for o caso, se eu assim ou padronizar. Mas, por exemplo, eu preciso ter a documentação se ele está regular no respectivo conselho de classe. Percebe a documentação deste colaborador comprovando que ele tem as competências para aquele cargo, que ele tem justamente as habilidades para aquele cargo dentro dessa descrição. Então, você vai montar lá uma pastinha onde vão estar todos os documentos para que o auditor chegue lá e comprove. Bom, para esse cargo eu exijo pós-graduação. Imagine que uma das competências ou de umas habilidades que você tem, ou dos pré-requisitos para esse cargo, você estabeleceu que ele tenha que ter uma pós-graduação. Bom, se você estabeleceu no procedimento de pós-graduação, lá na pasta dele vai ter que ter esse documento comprovando a pós-graduação. Vamos dar uma olhadinha no próximo requisito? Requisito número 2. Dimensiona recursos humanos, tecnológicos, infraestrutura de acordo com a necessidade do serviço. Complicado, né? Como é que eu vou tirar isso, sério? Como é que eu vou fazer essa interpretação? Como é que eu dimensiono recursos humanos, tecnológicos? Como é que eu provo isso? Como é que eu comprovo através de evidências para o auditor, para o avaliador nesse caso? Vamos dar uma olhadinha? Pessoal, basicamente, se vocês pegarem lá o manual, ele vai estar falando assim, demanda por complexidade, fala em dimensionamento. Ele cita ali pessoas, equipamentos e estrutura física. Como que eu faço isso na prática? Pessoal, quando eu falo em pessoas, como é que eu faço o dimensionamento das pessoas? Espera aí um pouquinho, Célio, eu comecei a implantar agora a acreditação e o hospital já funciona aqui há 50 anos e já está
As pessoas já estão aqui dimensionadas, eu já estou com esse dimensionamento. Vejam bem, existem dois aspectos importantes que vocês devem prestar atenção. Para alguns cargos, para algumas profissões, existe o dimensionamento pré-estabelecido dependendo do tipo de atividade. O exemplo é enfermagem. Percebe? Então, nós temos já o conselho de classe dimensionando a uma recomendação legal, então não tem como fugir. O dimensionamento vai ser determinado pelo conselho de classe. Bom, Célio, fugiu esse conselho de classe. Como é que eu faço o dimensionamento das pessoas? Como é que o auditor vai analisar isso? Bom, de maneira indireta. Então, como é que eu faço o dimensionamento? O que eu sugiro para vocês? Que vocês criem uma tabela, né, do que é o ideal da quantidade de colaboradores, né, do que é o mínimo necessário para aquele serviço e o máximo de colaboradores. Por exemplo, eu tenho que ter 15 enfermeiros dentro do meu hospital. Bom, esse é para ele funcionar tranquilo. Consigo funcionar com 14? Consigo, dá uma apurada, mas dá para funcionar com 14. Bom, então o mínimo necessário é 14. Bom, Célio, posso trabalhar com 16? Pode, é o máximo. Então percebe, você vai colocar ali mais ou menos o dimensionamento para estabelecer um mínimo e um máximo. Bom, e também você pode colocar, né, um gatilho, ou seja, se aumentar a minha produção em 20%, em 15%, em 30%, eu vou ter que refazer ou contratar novos colaboradores ou preciso refazer o meu dimensionamento. Mesma coisa se cair o atendimento em 20%, 15%. Qual que é a regra? Sabe o que você recomenda? Sempre estabeleça o seguinte, estabeleça uma regra de 10%. Aumentou a tua produção em 10% ou diminuiu em 10%, você tem que reavaliar o dimensionamento das pessoas. Bom, tá? Então, basicamente é isso. Você vai pegar no dimensionamento das pessoas se existe uma previsão legal, atender previsão legal. Se ela não tem essa previsão legal, a ONA vai determinar isso, inclusive lá na gestão de pessoas, por criticidade do paciente. Ou seja, os não críticos ou não clínicos, ou seja, aspectos administrativos puramente e os aspectos técnicos. Então aqui funciona a mesma coisa. Qual que é a quantidade de pessoas necessárias para trabalhar lá com controle de infecção hospitalar? Eu preciso ter uma demanda e vou estabelecer isso. Bom, quais são os equipamentos? É a mesma coisa que eu for fazer o equipamento, o dimensionamento de equipamentos para um hospital. Bom, se eu tenho uma tomografia lá, quantas tomografias eu consigo fazer por dia? Então, ou seja, eu vou estar determinando essa quantidade de equipamentos. Quando eu falo em estrutura física, é a mesma coisa do hospital. Então, a partir do momento que eu foco na CCIH, no serviço ou no serviço de controle de infecção hospitalar, o avaliador quer saber o seguinte, qual que é o dimensionamento. Isso vai variar, pessoal, do tamanho do hospital. Se eu tiver um hospital com 500 leitos, provavelmente eu vou ter que ter uma profissional dedicada exclusivamente para CCIH. Ao passo que eu tiver um hospital ou uma clínica com 40 pessoas, não tem sentido eu, de repente, pegar um profissional só para fazer o controle de infecção. Isso pode ser exercido cumulativamente em outra função. Então vai depender o quê? Vai depender do tamanho do seu hospital. Célio, como é que eu sei isso? Pela demanda. Ou seja, pela demanda das atividades que você ter. Bom, eu posso ter uma clínica ambulatorial que não tem internamento, né? Eu não interno os pacientes. Então isso vai depender muito desse dimensionamento. Como é que eu vou evidenciar isso? Através de uma tabela. Então, através de uma tabela das pessoas, dos equipamentos e da infraestrutura. Bom, em relação à estrutura física, ou seja, a estrutura física, no caso da CCH, é a mesma coisa que você vai fazer a correlação com o hospital. Bom, se eu atendo 50 pacientes em uma hora, eu tenho que ter disponibilidade para 50 pacientes ali na minha recepção. Bom, a mesma coisa para a CCH. Se eu tenho uma estrutura física, precisa ter um local para poder trabalhar, ou seja, é o dimensionamento que fala essa orientação. Vamos para o próximo requisito? Requisito número 3. Planeje atividades avaliando as condições operacionais e de infraestrutura, viabilizando a execução dos processos de trabalho de forma segura. O que o manual quer dizer e o que ele orienta, se a gente for ler as orientações que ele passa. Bom, ele fala também, né, nas atividades de prevenção e controle. Ele estabelece que a gente tem que entender que todo o nosso planejamento de controle de infecção hospitalar deve estar calcado aonde? No perfil assistencial e no perfil epidemiológico. Vai ter uma grande relação disso. Então, eu preciso antes definir qual é o perfil assistencial e o perfil epidemiológico do meu hospital ou da minha clínica. Porque isso pode mudar completamente a forma como que eu trato e controlo as infecções dentro da minha clínica. Por exemplo, se eu tenho lá uma clínica de radioterapia, esse paciente simplesmente ele chega nessa clínica, é feito o tratamento desse paciente, né, uma radioterapia que dura minutos, segundos às vezes.
Então ele entra, faz o tratamento e sai. E o médico, a clínica, praticamente quase nem tem contato com esse profissional, com esse paciente, melhor falando. Né? Então ele não tem não tem condições de verificar que tipo de tratamento ele está sendo submetido em relação aos antibióticos. Ele até pode fazer uma situação proativa, mas vai complicar um pouquinho. Agora, num grande hospital, não. Ele tem que estabelecer qual é o perfil essencial e o perfil epidemiológico. A demanda, lógico, quanto que eu atendo, de que maneira eu atendo, qual horário, qual que é a demanda desse hospital. É um hospital de trauma? É um hospital que atende emergência, urgência? Não é um hospital que simplesmente só faz cirurgia eletiva? Eu tenho que entender qual é a demanda. Quais são as complexidades das áreas envolvidas? Eu tenho um hospital que tem UTI ou não tem UTI? É um hospital que tem centro cirúrgico ou não tem centro cirúrgico? É um hospital oftalmológico ou é um outro tipo de hospital cardíaco? Percebe? Vai mudar muito a complexidade, o tipo de cuidado que eu vou ter que ter. Porque enquanto o hospital oftalmológico eu tenho um perfil lá das conjuntivites, dos problemas que podem ter dentro dessa área, que vão ser completamente diferentes de um hospital cardíaco que tem cirurgia cardíaca aberta. Então, nós percebemos que nós temos muito mais... a situação é muito mais complexa dentro dessas áreas para o meu planejamento. Lógico, também falo da estrutura, da necessidade dos pacientes. Ali são orientações que o manual faz. Mas como é que eu vou evidenciar isso para o auditor, Célio? Me explica. Bom, como é que você vai fazer isso? Basicamente com um programa de controle de infecção hospitalar. O que eu tenho que colocar nesse plano, Célio? Tudo que você fizer em relação à prevenção. Os cuidados com a higiene, os programas de treinamento, a desinfecção, o monitoramento, todo um processo que a gente detalha mais em outros vídeos. Você tem todo um programa para você estabelecer essa prevenção, uso adequado e racional dos antibióticos, ou seja, uma série de protocolos para usar antibiótico terapia, uma série de antibióticos, uma série de procedimentos, melhor falando, de busca ativa no pós-cirúrgico, etc. Tem uma série de coisas que só sobre o programa de controle de infecção a gente poderia falar aqui uma boa hora com bastante coisa. Mas é um programa de controle de infecção que você vai apresentar lá para o avaliador. Os cronogramas de treinamento, de eventos de controle de CCH, se você faz auditorias internas ou visitas técnicas, eventualmente, em algum setor ou em algum fornecedor, reuniões, a forma de comunicação desse processo, ou seja, eu preciso comunicar as pessoas dentro do meu ambiente hospitalar de como que funciona o controle de infecção hospitalar, envolvendo desde o paciente, o médico, o enfermeiro, o farmacêutico, ou qualquer outro profissional da área administrativa, ou seja, de que maneira eu vou fazer isso? Traduzindo isso para um procedimento. Basicamente isso, pessoal. Ou seja, essa subseção, ela basicamente trata desses requisitos, tendo um critério de implantação do dimensionamento, do planejamento das atividades, ou seja, é a tradução desses requisitos através do procedimento. É assim que você vai evidenciar a implantação e atendimento desses requisitos. Ok, pessoal? Lembra de curtir, lembra de clicar lá no sininho e de divulgar esse canal para quem está aí começando nessa jornada da acreditação. Até a próxima interpretação nos próximos requisitos dessa subseção. Até mais!